Essa é a Aeropress, um método simples e prático e que até hoje tem um lugar especial na minha coleção. Isso porque foi exatamente com essa peça aqui que eu apresentei os cafés especiais para muitas pessoas na minha antiga cafeteria. E é por isso que eu escolhi para iniciar esse vídeo em que eu vou mostrar todos os equipamentos que compõem o setup da minha coleção. Mas veja bem, o que eu vou te contar hoje não é só sobre equipamentos, métodos ou qualquer outro objeto relacionado ao café, mas também como cada um deles se relaciona com uma fase da minha vida. E é por isso que vou apresentá-los na ordem com que foram adquiridos. E tudo começou há 10 anos atrás, quando minha esposa e eu resolvemos abrir uma cafeteria. O mais incrível nisso tudo é que eu não sabia absolutamente nada sobre cafés. E a ideia era abrir ali em Barra Bonita uma cafeteria voltada para alimentos saudáveis, juntamente com uma loja de produtos naturais, que era bem ali o nosso dia a dia na época e também, além de parecer ser um empreendimento promissor. Então iniciamos as tratativas para começar esse negócio, como o aluguel do ponto, compra de materiais. Estava tudo fluindo muito bem, até que naquele ano tudo mudou quando eu resolvi vir para São Paulo e fazer um curso básico de barista, em que, na minha ideia, eu viria apenas aprender a mexer na máquina de expresso. E aí foi quando eu fui apresentado aos cafés especiais. Foi então que, em meio a um caos que é abrir o negócio, eu resolvi mudar o rumo da cafeteria. E isso simplesmente para trazer um pouquinho da experiência que eu vivi aqui em São Paulo, nos dias que eu fiz o curso e também nas cafeterias que eu visitei aqui para minha cidade, lá no interior. E dentre alguns métodos que eu comprei na época para iniciar os meus clientes nessa experiência, que a Aeropress foi a minha principal aliada para poder demonstrar essa diferença e criar essa experiência mágica para que a pessoa pudesse se encantar com o café assim que fosse apresentado a ele. Inclusive, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Eu vou assistir junto com vocês aqui um vídeo da época que a gente inaugurou essa cafeteria e eu acho que vai ser muito legal mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos assistir? Olha só, você vai conhecer a Nates, Café, Cultura e Saúde. Antes de começar essa gravação, a gente falou para ele umas 10 vezes que o local se chamava O Nates, mas ele passa o vídeo todo insistindo em chamar de A Nates. Vejam bem. Inaugurada no último sábado aqui em Barra Bonita. É um espaço todo especial dedicado à alimentação saudável e que você vai ter o prazer de conhecer agora com o Webshop. Pausa pro Felipe aí de 10 anos atrás, já com bigode, né, mas um pouco mais novo. E essa Aeropress aí que eu estou usando no vídeo é a mesma que eu apresentei aqui para vocês. Do Felipe, os proprietários aqui da Nates. Aliás, gente, nós já vimos cenas aqui, nós conhecemos todo o ambiente. Que ambiente gostoso que vocês trouxeram aqui para Barra Bonita, hein, Fernanda? A gente pensou em uma proposta bem bacana para a cidade, que alimenta... É bem legal ver a gente assim, né, um tempo atrás. Às vezes a gente até se esquece de ver até algumas fotos, alguma coisa, mas quando a gente vê o vídeo assim, parece que a gente revive mais aquele momento, né? Por isso que é legal a gente estar gravando sempre vídeos e revivendo esses momentos. Saudável, que hoje em dia está crescendo muito e a gente tem uma carência muito grande aqui em Barra Bonita. Foi pensando nisso que a gente começou a pesquisar o mercado, elaborar tudo que a gente tem aqui hoje, com muita pesquisa e com muito carinho, né? Aliás, Felipe, o local aqui não ficou legal, ficou muito legal. Quem vem aqui realmente fica, puxa, isso aqui em Barra Bonita? Acho que foi isso que vocês quiseram, né? Exatamente. Nós tivemos alguns conhecimentos, alguns locais fora daqui, buscamos inspirações em cidades como São Paulo, Campinas, umas cidades grandes, e a gente acha que a cidade, mesmo tendo poucos habitantes, né, relativamente poucos,
capaz de atrair até pessoas de fora, pessoas que vão vir de Jaú, de Mineiros para cá, e os próprios habitantes aqui de Barra Bonita. A minha parte aqui, nós temos 2 andares aqui na Nats. Pessoal, aqui embaixo, onde nós estamos agora nesse piso, são os alimentos aqui orgânicos, é isso, Fernanda? Isso, os produtos são orgânicos, algumas frutas, verduras, a gente traz lá de Botucatu, de uma fazenda Demétria, um pessoal bem bacana. Pessoal, pensa no trabalho que a gente tinha inventado para nossa cabeça. Não, imagina só, 2 empreendedores praticamente iniciantes e haviam criado um negócio, uma cafeteria que já é uma baita operação, junto com uma outra loja, ou seja, eram praticamente 2 estabelecimentos em um só, sendo que um ficava no pavimento térreo e o outro no pavimento superior. Isso demandava já mais funcionários logo de cara, que já é algo super difícil de tocar. Era uma operação que a gente funcionava de segunda a segunda, das 9 da manhã até as 21 horas da noite. Acho que já deu para entender um pouquinho o porquê que não funcionou. E no ano seguinte, 2016, nós viemos a fechar essa cafeteria. Tem um cuidado, um cultivo bem legal. E um produto a granel, os produtos sem glúten, sem lactose, para o pessoal que tem intolerância. Na parte de cima, Felipe? Isso, na parte de cima nós temos um café, também mantendo a proposta saudável, né? Não adianta a gente falar de comida saudável aqui e lá em cima a gente falar de algo não saudável, né? Então a loja toda ela é interligada. Temos um café onde as pessoas podem vir, podem tomar um café, se sentar. Temos também uma livraria, uma pequena livraria, porém cheia de cultura, né? Eu tenho certeza que você que está nos vendo aí está com água na boca, então você precisa vir aqui conhecer a Nats, que fica onde, Fernanda? Na Sabino Bola, em frente à Praça do Teleférico. E sucesso para vocês, viu? Obrigada. Parabéns, Felipe. Obrigado. Fernanda e Felipe, os proprietários aqui da Nats, vem conhecer que vale a pena. Pois é, muito legal ver um pouquinho de como tudo começou, de como essa paixão pelo café começou, algo inesperado, algo que era simplesmente ali para eu poder entender sobre como servir um café, que era até inclusive um adicional que seria servido ali naquele estabelecimento, mas que virou de uma hora para outra o coração da cafeteria, em que traria ali novas experiências. E a gente conseguiu, acredito que, impactar algumas pessoas naquela cidade. Obviamente, nem todas, né? A maioria via aquilo com uma certa estranheza, até porque estamos falando aí de 10 anos atrás, onde não se falava muito nem em alimentos gourmets ou algo do tipo. Mas eu acho que foi legal, e se tiver alguém aqui que está assistindo esse vídeo que foi na época lá do Nats, escreve aqui nos comentários para mim, vai ser legal saber que você conheceu o Nats. Não durou muito tempo, né? Apenas 1 ano, mas foi bastante importante na minha história e eu gosto muito de reviver esse momento. Bom, e antes de voltarmos ali para o nosso setup, eu vou apresentar para vocês alguns equipamentos que eu fiquei com eles depois que eu fechei a cafeteria. Gostaria muito de ter ficado com a minha La Spaziale, que eu utilizava para servir ali os cafés expressos, mas eu tive que vender. Mas eu fiquei sim com alguns equipamentos simples e que me foram úteis por muitos anos, né? E isso é até um lembrete para você que muitas vezes vê as pessoas que têm já uma coleção de métodos, equipamentos, que já estão no hobby há muito tempo e acha que só vai ter ali o seu café perfeito se um dia você tiver esse monte de equipamentos, né? É lógico que a gente, como colecionador, a gente também quer ter, mas isso não é assim o mais importante. Eles vão fazer o ajuste fino no café, né? O mais importante é você saber escolher um bom café, criar esse hábito, trazer isso para sua rotina como algo, um momento só seu. Acho que tudo isso colabora para que o café seja realmente algo diferenciado e especial na nossa vida. Então bora lá para o setup então? Bom, e além da Aeropress, eu também fiquei com esse V60 vermelho, pequeno, que eu servia cafés individuais na cafeteria. Na época eu usei muito uma prensa francesa simples, dessa que você encontra em qualquer loja de utensílios domésticos, e foi bastante útil, apesar de um equipamento simples e bem barato. E por fim, o que me ajudou muito também foi o moedor Barato Sem Cor, que eu tenho desde a época também da cafeteria, que eu usava para os cafés coados e que foi bastante útil também aqui no meu setup.
Lá para meados de 2017 eu ganhei da minha esposa um moedor, que é esse raro Slim aqui, ó. Hoje em dia eu acredito que existem moedores com melhor custo-benefício, então ainda que eu não recomende a compra, na época era o que tinha e foi útil também por bastante tempo no meu setup. E algo bastante interessante que eu tenho no meu setup é esse coador da Wood School e o Mocha Club. Foi feita uma edição especial na época, que basicamente é um coador de madeira, e a ideia era que ao jogar água quente para preparar o seu café, essa água passaria pelo coador, retirando algumas substâncias que trariam sabor e aroma de madeira para o seu café, agregando um pouco mais àquela experiência. Isso serviu muito bem no começo, em que ele era novo, porém com o passar do tempo essa função foi se perdendo e hoje eu tenho ele apenas como um objeto de decoração. Os anos se passaram e eu voltei a me interessar, a estudar sobre café, e aí foi que eu fiz duas compras que eu considero muito importantes para o meu aprendizado. A primeira delas envolve esse coador aqui e esse recipiente bem baratinho que eu comprei numa loja de produtos japoneses aqui em São Paulo. Na verdade eu não comprei só um, foram 3 de cada, em que eu montei um kit. E apesar de simples e ter custado menos de R$100, me ajudou muito a desenvolver conhecimentos na prática sobre cafés especiais, porque com os métodos iguais eu conseguia repetir a mesma receita nos 3 de forma simultânea, realizando apenas a alteração de uma das variáveis do café e entendendo como que isso chegava na xícara. Então foi muito útil. Recomendo bastante, caso você tenha a oportunidade de fazer algo parecido, que você possa fazer e treinar em casa para quem quer se aprofundar um pouco mais aí no conhecimento sobre cafés. E a minha segunda compra importante foi essa Philco 15 Bar, que apesar de simples e doméstica, com alguns ajustes e alguns equipamentos, a gente consegue tirar um café bem honesto. E junto com ela eu comprei os acessórios, sendo eles o RDT, o funil, o WDT, distribuidor, esse tamper dinamométrico, tudo isso em um porta-filtro naked, que eu gosto bastante de utilizar, porque eu acredito que traz ali um charme especial para o nosso expresso. Bom, mais recentemente eu adquiri também 2 chaleiras, uma elétrica que é para o meu setup no dia a dia, já que ele não fica na cozinha, então para eu levar até o fogão ficaria um pouco mais complexo. Essa elétrica eu acredito que foi um ótimo custo-benefício, eu demorei para escolher ela porque eu estava buscando algo ali abaixo dos $50 e na época era uma das poucas opções que tinham e que valiam a pena. Eu uso ela bastante e não vejo necessidade no momento de trocar para uma nova. E a outra chaleira foi essa aqui que eu comprei para agregar um setup de viagem, em que ano passado eu fui para Minas Gerais e fiz muitos cafés lá. A ideia era fazer café com fogareiro, quase um acampamento. Então eu tenho ela e que me ajuda também em alguns testes aqui, mas basicamente a ideia é que fosse uma chaleira para viagens. E ainda falando em setup para viagens, eu adquiri também esse moedor da Icáfilas, que tem me atendido muito bem. Inclusive eu quase nem estou usando o Paraty Sencor, e a ideia era que ele também fosse para um setup mais dinâmico, que eu pudesse levar tanto para o meu serviço quanto também para algumas viagens, mas me substituiu bem. Eu acho que ele é bem rápido, bem prático de usar, e eu tenho um review sobre ele, vou deixar aqui no card caso você ainda não tenha visto. Comprei também 3 métodos da Time More, sendo 2 deles da mesma coleção, que é a coleção Crystal Eye, onde eu tenho aqui um modelo cônico, muito parecido com o V60, e o outro modelo que é o B75, ele utiliza ali um filtro de calita, traz uma experiência um pouco diferente para o café, e foram métodos ali que eu considero também que foram baratos. Paguei aproximadamente 55, 60 reais em cada um, e agregaram bastante aqui ao meu setup também. E o terceiro método da Time More foi essa prensa francesa, que substituiu a minha depois que ela trincou, e também considero como uma ótima aquisição. Custou em torno de 100 reais mais ou menos, e ela, além de ser maior do que as prensas tradicionais aí que eu tinha, ela tem uma peneira que não fica juntando grãos de café, então muito fácil de limpar e bonita também. Eu acho que foi uma boa compra, recomendo aí também, caso você queira ter uma. E para finalizar,
Eu ganhei da minha esposa esse Harumugen, agora no Natal, que é um método bem interessante por ele ser fácil de preparo. Então ali às vezes a gente está na correria ou está concentrado em outra coisa que é só um café rápido. Ele ajuda bastante a gente, além de ser um método indicado aí para iniciantes, justamente por essa facilidade de preparo do café. E um outro presente que eu ganhei também da minha esposa de Natal, que eu posso dizer que ela acertou em cheio, foi essa Chemex aqui, ó, muito linda, que já era um sonho de agregar ao meu setup, porque eu acho ela um dos métodos mais bonitos que existe. Uma peça que agrega a experiência ali pelo design que ela tem, e ela me deu de presente. Eu já tenho gostado muito, já tenho utilizado ela bastante, quase que deixei os outros métodos de lado para utilizar só ela por esses dias, porque ela foi realmente um bom presente. Com isso nós fechamos o nosso setup. Eu pude mostrar para vocês em detalhes cada método que eu adquiri, mas o mais importante é que eu pude contar para vocês como cada um deles se conectou com a minha história, e foi muito legal reviver esses pequenos momentos aqui com vocês, e eu desejo muito que você possa também ter ótimas experiências assim como essa que eu tenho e boas lembranças. Aproveitando, gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você tem algum método ou momento ou equipamento de café que te traz uma boa lembrança como essa. Escreve aqui para mim nos comentários, eu vou gostar muito de saber que há pessoas também apaixonadas por esse café. Então se você puder, escreva aqui nos comentários que eu vou ficar muito contente em saber. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de dar um like, que ajuda muito a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E eu vou deixar aqui para você um outro vídeo em que eu mostro como foi a saga para chegar nesse setup de cafés aqui, pensando nessa estrutura que eu montei, que hoje em dia eu estou muito contente, muito satisfeito, mas nem sempre foi assim. Tentar montar um cantinho do café não foi algo fácil, e eu registrei tudo num vídeo e eu vou deixar aqui para vocês. Espero te encontrar lá e até a próxima. Bons cafés!